Pokémon, nossa, é um marco na cultura pop sem dúvida. Desde que estreou lá em 1997, muita gente cresceu acompanhando a jornada do Ash Ketchum, aquele sonho dele de se tornar um mestre Pokémon. Mas e se existisse uma teoria por aí que vira tudo isso de cabeça para baixo? Que talvez essa aventura toda que a gente conhece não seja bem o que parece. Pois é, a grande questão é essa. Será que o mundo de Pokémon é só um sonho? Existe uma teoria que já circula há anos entre os fãs, uma teoria bem intrigante e, olha, um pouco sinistra até. Ela sugere que a aventura toda do Ash pode não ser real. A pergunta que fica no ar, e que deixa muita gente a pensar, é justamente essa. E se o Ash esteve em coma o tempo todo? Então, bora lá mergulhar de cabeça nessa teoria. Uma reviravolta bem sombria para um clássico da nossa infância, não é mesmo? A ideia é basicamente esta. A teoria do coma diz que o Ash, logo no primeiro episódio, depois daquele ataque dos Spearows, entra num coma profundo. E a partir daí, toda a jornada dele é um sonho. Isso mesmo. As batalhas, os amigos, os Pokémon, tudo, absolutamente tudo, estaria a acontecer só dentro da mente dele. E o ponto de partida para essa teoria é um momento bem específico, aquele ataque dos Spearow, logo no primeiro episódio. Quem defende a teoria aponta para essa cena e diz: foi aqui. Aquela perseguição super intensa é vista como o fim da jornada do Ash no mundo real e o começo de tudo no subconsciente dele. Certo, mas quais são as evidências para isso? Bom, a primeira, e talvez a mais forte, é o tempo. Ou melhor, a falta dele. É um mundo onde ninguém parece envelhecer. É só parar para pensar um pouco. O Ash tem sempre 10 anos. Passam-se temporadas, anos de aventuras e ele continua com a mesma idade. E não é só ele, a Misty, o Brock, os amigos dele também nunca envelhecem. É como se estivessem todos congelados no tempo. E convenhamos, isso faz todo o sentido dentro da lógica de um sonho, certo? Nos nossos sonhos, o tempo é uma coisa maluca. Não segue as regras do mundo real. E isso explicaria perfeitamente porque ninguém envelhece no mundo do Ash. Ok, mas não é só o tempo que é estranho. Tem outra coisa, a falta de consequências reais. E essa é a segunda grande evidência que os fãs apontam. Pensem bem. O Ash perde batalhas importantes, claro, mas isso parece nunca ter um impacto duradouro. Não há um trauma real, um obstáculo que o impeça de verdade. É como se cada derrota fosse só uma lição do subconsciente, sabe? Ele aprende algo e pronto, segue para a próxima aventura sem grandes dramas. As ações não têm consequências permanentes. E aí a teoria vai mais fundo. Diz que tudo que ele vive é simbólico. Os amigos, os rivais, cada Pokémon que ele encontra seriam representações dos seus medos, das suas esperanças, dos seus desafios internos. Aquela jornada toda para se tornar um mestre Pokémon, na verdade, seria a luta da mente dele para conseguir finalmente acordar do coma. Ok, a teoria é fascinante, sem dúvida. Mas agora vamos dar um passo atrás e ser um pouco mais realistas. Vamos separar a teoria dos fãs dos factos. E a refutação mais forte é também a mais simples. Os criadores de Pokémon nunca, jamais confirmaram essa ideia. Não há nada oficial. A teoria continua a ser, bem, só isso mesmo, uma teoria de fãs. Na verdade, a explicação mais provável para tudo isso é muito mais simples e tem a ver com o público para quem a série foi feita. Pokémon é o que no Japão se chama de Kodomomuke, ou seja, é um género de anime e manga feito para crianças, especificamente para um público com menos de 10 anos. Então, o ponto central é este. Todos aqueles elementos que parecem estranhos, o facto de ninguém envelhecer, a falta de consequências pesadas, são na verdade características super comuns de programas feitos para crianças. Não são pistas de uma teoria sombria, mas sim escolhas dos criadores para manter a série simples, acessível e intemporal para o seu público. Então, fica a pergunta. Se a teoria muito provavelmente não é real, por que é que a gente continua a falar dela? O que é que a torna tão persistente e cativante? Bem, eu acho que o charme dela está exatamente nisso. A teoria dá-nos uma lente nova, mais escura, para olhar para um clássico que marcou a nossa infância. Ela adiciona uma camada de mistério, de profundidade, a uma história que a gente achava que conhecia de cor. Permite que os fãs que cresceram com a série a revejam com outros olhos, à procura de pistas. Mas no fundo, quer se acredite na teoria ou não, uma coisa é certa. Isso não tira o brilho da série. A essência de Pokémon continua lá. Aquela jornada incrível de aventura, as lições sobre amizade, a emoção da descoberta, isso é o coração da série. E nada muda isso. E isso deixa-nos com uma última reflexão. Real ou não,
Será que esta teoria muda o verdadeiro significado de Pokémon? Talvez a resposta seja não, porque, no fim de contas, o poder de uma grande história não está em ser literalmente verdadeira, mas naquilo que ela nos faz sentir. E seja uma jornada no mundo fiel ou uma luta dentro de um sonho, a magia de Pokémon, essa continua intacta.